Durante mais de 3 décadas, Saddam Hussein governou o Iraque com controle absoluto, impondo obediência através de guerras, repressão e um sistema de vigilância estendido em cada canto do país. Sob seu comando, ofensivas militares de grande escala foram lançadas, prisões foram preenchidas com opositores e purgas foram executadas, atingindo até mesmo membros de seu círculo íntimo. O poder funcionava como um instrumento criado para garantir sua permanência, sustentado pela violência e pelo medo. Cada gesto era pensado para projetar domínio, desde estátuas erguidas em praças até transmissões oficiais que repetiam sua imagem de forma constante. O culto à sua pessoa atingiu um nível em que a lealdade se confundia com sobrevivência. Essa autoridade começou a desmoronar quando as tropas estrangeiras entraram em Bagdá em abril de 2003. O controle territorial desvaneceu e os símbolos de autoridade foram derrubados diante das câmeras. Com sua queda, os julgamentos começaram. Foi a sua brutalidade que o levou ao fim, ou a confiança absoluta de que jamais seria derrotado. Infância entre balas. O menino sem pai que sonhava com Bagdá. Saddam Hussein veio ao mundo em abril de 1937 em um canto poeirento de Tikrit. Seu pai havia morrido ou desaparecido antes que ele nascesse, deixando sua mãe viúva com outro filho nos braços. Em meio a essa precariedade, ela decidiu entregar o recém-nascido à família de seu irmão. O menino foi criado em uma casa diferente, sob a tutela de seu tio Khairallah Tulfa, um professor desempregado que havia sido expulso do exército após participar de um levante nacionalista. O ambiente era áspero. O pequeno cresceu entre gritos, ordens estritas e um relato constante sobre inimigos que deveriam ser vencidos. Não havia espaço para ternura nem jogos. Sua mãe, após se casar novamente, o reclamou anos depois. O menino não queria retornar, mas foi obrigado a fazê-lo. Nesse novo ambiente, o tratamento piorou. O padrasto negava-lhe afeto, batia nele e em mais de uma ocasião tentou se livrar dele por completo. Saddam escapou várias vezes e cada vez voltou com seu tio. A figura de Khairallah tornou-se dominante. Ao lado dele, aprendeu a calar, a suportar, a não chorar. Aos 10 anos, Saddam mal sabia ler. Seu ambiente familiar era pobre, sua comunidade desconfiava dele e os professores o viam como um rapaz hostil. Foi seu tio quem insistiu em enviá-lo para estudar em Bagdá. Conseguiu que o aceitassem na escola primária ao sul da capital. A mudança representou uma ruptura definitiva com sua mãe e seu padrasto. Em Bagdá, o menino se hospedou na casa de familiares e, desde o primeiro dia, mostrou uma atitude fechada e desafiadora. Não falava com as outras crianças. Carregava uma faca no cinto. Dormia com ela e ameaçava usá-la se alguém o incomodasse. Os professores notaram sua rejeição a toda figura de autoridade. Puniam-no com frequência. Saddam não respondia, apenas observava. Aprendeu a se mover sem ser visto, a guardar silêncio, a ouvir tudo. As brigas na rua eram constantes. Cada vez que alguém zombava dele por vir de Tikrit, respondia com socos. O jovem cresceu sob a proteção do tio Khairallah, que retomava pouco a pouco sua atividade pública após anos de repressão. Desde seu exílio interno, continuava cultivando um ódio profundo contra a monarquia hashemita, especialmente contra o rei Faisal II e seus aliados britânicos. Cada noite falava de traição, de entrega, de decadência. Saddam ouvia sem piscar. Aprendia a associar os rostos dos governantes com o abandono, a pobreza e a humilhação que havia vivido. Ainda não entendia completamente os termos, mas memorizava nomes e datas. Khairallah falava com paixão, mostrava recortes de jornais, recitava discursos inteiros. Saddam mal falava, mas seu comportamento mostrava que ia absorvendo cada palavra. Seu caráter tornava-se mais rígido. Começou a evitar tudo o que lhe lembrasse fraqueza, rejeitava as demonstrações de carinho, recusava-se a participar de atividades escolares, preferia caminhar sozinho pelos becos de Bagdá antes que brincar com outras crianças. A violência lhe parecia natural. Na adolescência, ele foi mudando de escolas várias vezes. Seu histórico escolar era discreto, as notas não se destacavam, mas sua presença se fazia notar. Ele mantinha sempre o mesmo semblante sério, o mesmo olhar fixo. Alguns professores temiam corrigi-lo. Ele não insultava nem desobedecia abertamente, mas seu silêncio era ameaçador. Os outros alunos aprenderam a evitá-lo. Ele tinha um único amigo próximo,
um jovem também vindo de Tikrit. Com ele compartilhava almoços e conversas esporádicas. Nos recreios preferia sentar-se longe. Às vezes lia panfletos nacionalistas. Seu tio lhe dava livros marcados com frases sublinhadas. Falava-lhe da história do Iraque, de seus inimigos, da grandeza perdida. Saddam fazia anotações. Nunca questionava nada. Durante esses anos, o Iraque vivia uma tensão constante. A monarquia mantinha o poder com apoio estrangeiro, mas as vozes contrárias aumentavam. Em Bagdá, os rumores sobre conspirações e rebeliões eram frequentes. Kairallah movimentava contatos, enviava mensagens, escrevia proclamações. Saddam observava cada movimento. Ele ainda não participava, mas mantinha-se por perto. Cada visita a Tikrit o lembrava do que havia deixado para trás. Uma infância marcada pelo abandono, uma família desmembrada, uma figura materna distante e um ambiente que só respondia com golpes. Sua única estrutura estável era o discurso de seu tio, repetido a cada dia com mais intensidade. Nesse universo ideológico fechado, Saddam encontrou um sentido de pertencimento. Ele terminou o ensino médio com esforço, sem se destacar por conhecimentos ou habilidades, embora seus professores reconhecessem que era disciplinado, constante e sempre cumpria os prazos. Nunca faltava aula nem entregava um trabalho fora do tempo, e alguns o descreviam como alguém que parecia um adulto preso no corpo de um jovem. Perto do final de sua fase escolar, começou a se interessar por livros de história e biografias de figuras militares. Perguntava sobre campanhas, procurava mapas antigos e copiava discursos inteiros, sem que ninguém soubesse se compreendia tudo o que lia, embora sua memória fosse exata. Ele tinha frases inteiras arquivadas e as recitava em momentos inesperados, imitando inclusive os gestos e a entonação dos personagens que admirava. Ele não procurava parecer mais um estudante, mas sim projetar-se como um líder. Sua entrada no ensino médio não foi fácil. Ele carecia de notas excelentes ou apoios formais, mas seu tio insistiu até conseguir abrir-lhe o caminho. Nesse novo cenário, Saddam manteve sua rotina de sempre. Falava pouco, cumpria com rigor e se mantinha afastado, embora pela primeira vez começasse a tomar decisões por conta própria. Rejeitava normas que não entendia e desafiava os professores, não por interesse acadêmico, mas por impulso. Não buscava aprender, mas sim impor sua presença. Em casa, ele se isolava por horas, copiando discursos nacionalistas que depois recitava sozinho em frente ao espelho, sob o olhar atento de Kairallah, que o observava com orgulho e uma crescente cautela. Ele sabia que seu sobrinho não era como os outros. Não buscava afeto, não formava laços e não deixava transparecer nenhuma dúvida. Desde cedo, começou a sentir-se atraído pelos relatos de luta armada. Buscava informações sobre figuras locais que haviam enfrentado os britânicos, recortava artigos sobre movimentos clandestinos e aprendia de cor as palavras de ordem mais repetidas. Sua visão de mundo era rígida, só existiam aliados ou traidores. A monarquia simbolizava a corrupção, seus inimigos eram mártires. Embora ainda não tivesse um papel próprio nessa narrativa, já se treinava para fazer parte dela. Cada escolha, cada texto que lia, cada gesto que imitava era parte de um percurso que ele acreditava ser inevitável. Sua biografia pessoal o impulsionava sem trégua: o desaparecimento de seu pai, a rejeição do padrasto, a severidade do ambiente, a devoção absorvente do tio, o desprezo social e a violência constante haviam traçado esse caminho sem permitir-lhe desvios. Ao chegar à última etapa de sua adolescência, sua figura começava a ser reconhecida em Bagdá. Alguns o identificavam por seu caráter calado e sua origem em Tikrit, outros por sua proximidade com círculos nacionalistas. Embora não participasse ativamente, comparecia a encontros, prestava atenção aos discursos e fazia perguntas precisas. Ninguém o via ainda como líder, mas todos notavam sua disciplina inflexível. Sempre estava presente. Carregava o mesmo caderno, conservava o mesmo rosto sério, parecia mais velho do que era. Seu tio continuava a abrir-lhe o caminho. Apresentava-lhe contatos, atribuía-lhe leituras, ensinava-lhe a mover-se com cuidado. Saddam assumia cada encargo como um exame silencioso. Não deixava margem para a improvisação. Tudo observava, anotava, retinha. Ao terminar o ensino médio, ainda não falava de poder nem de ambições concretas. Não mencionava cargos nem partidos. Apenas repetia frases obsessivas sobre traições, grandeza e sacrifício.
Dizia que queria estudar direito, embora não por vocação acadêmica, mas porque lhe interessavam as leis que podiam amparar o uso da força. Sua vida continuava girando em torno dos mesmos elementos. Um quarto sem adornos, livros sublinhados, narrativas sobre inimigos, jornais selecionados e visitas ocasionais à sua cidade natal. O menino sem pai havia se tornado um jovem que lia biografias de guerra buscando respostas. Em todo esse processo, não havia espaço para gestos afetivos, dúvidas nem descansos, apenas uma sequência fria e calculada de passos que o levavam em direção a um destino que ainda não nomeava, mas que já considerava inevitável. O golpe de 63, Saddam emerge entre as sombras. No início de 1957, ainda sem completar os 20 anos, Saddam começou a se vincular com os grupos clandestinos que circulavam panfletos e discutiam ideias revolucionárias em espaços fechados. O Partido Baath mal abria caminho no Iraque, sem estrutura sólida, com escassa presença militar e poucos referentes estáveis. Naquela época, o regime de Qassim havia cortado seus laços com os comunistas, o que permitiu aos baatistas preencher essa lacuna e estender suas redes em zonas urbanas. Saddam, recém-saído da tutela de seu tio Khairallah, encontrou na disciplina do partido um refúgio diante da instabilidade das ruas. Em Bagdá, conheceu Fauzi al-Qaisi, um organizador de reuniões semanais em residências discretas, que o introduziu no manuseio de manifestos e na retórica política do partido. A princípio, os quadros superiores o olhavam com desconfiança por sua juventude e falta de formação, mas sua obediência constante, seu alinhamento total com a linha interna e sua capacidade de agir sem hesitar, lhe renderam um lugar dentro do movimento. Logo recebeu tarefas menores, como o transporte de documentos e panfletos, e depois funções de vigilância sobre células suspeitas de infiltração. Com esse avanço, o jovem de Tikrit começou a se integrar nos espaços reservados à segurança interna, onde se discutiam ações mais decisivas. 2 anos depois, nos primeiros meses de 1959, o cenário político havia se tornado mais hostil. O governo mantinha os baatistas marginalizados, o que levou setores do partido a organizar um plano para eliminar Qassim. As reuniões foram realizadas em diferentes casas, com a participação de oficiais aliados e figuras como Uday Yassin, encarregado das rotas de fuga. Saddam foi escolhido como parte do grupo que executaria a operação. O plano consistia em interceptar o comboio do chefe de Estado na zona de Al-Rashid, disparar de pontos estratégicos e fugir antes que os escoltas pudessem reagir. No dia marcado, os atacantes se distribuíram no local previsto e abriram fogo quando o veículo apareceu. Qassim foi ferido, mas conseguiu sobreviver. Um dos agressores foi abatido durante o tiroteio e vários foram presos. Saddam, atingido por um disparo na perna, conseguiu escapar atravessando vielas, trocando de roupa e refugiando-se em casas de amigos. Graças a uma rede de simpatizantes, foi transportado primeiro para Tikrit e depois para o norte, até cruzar a fronteira síria. Essa fuga silenciosa o transformou em uma figura respeitada dentro do partido, embora seu nome não tenha aparecido nos relatórios oficiais. Em Damasco, foi recebido por emissários baatistas que o ajudaram a se instalar e comunicaram à direção os detalhes de sua participação durante o atentado. Em meados de 1960, enquanto permanecia no exílio, Saddam foi enviado ao Cairo para continuar sua formação, onde entrou em contato com exilados políticos de diferentes países árabes e assistiu a encontros de discussão ideológica. Embora evitasse falar em público, conquistou o respeito de seus companheiros por sua pontualidade, sua disposição em assumir tarefas logísticas e sua maneira reservada de se comportar. Nas sessões do partido no Egito, não ocupava cargos relevantes, mas todos sabiam que havia participado diretamente do atentado contra Qassim, o que lhe conferia certo prestígio entre os círculos juvenis. Durante esse tempo, manteve correspondência com Khairallah, que o informava sobre a situação interna no Iraque e lhe transmitia mensagens de figuras próximas ao partido. Quando o regime endureceu as perseguições, vários militantes exilados começaram a retornar à Síria, onde o Baaz havia se fortalecido, embora Saddam preferisse permanecer no Egito até que as condições para voltar fossem dadas. O ano 1963 marcou uma virada decisiva e, em fevereiro,
Após uma série de conspirações internas, o Partido Baas conseguiu tomar o poder no Iraque mediante um golpe militar apoiado por alguns setores do exército. Saddam regressou ao país com documentos falsos e foi incorporado de imediato ao novo aparato de segurança, onde seu papel, embora ainda discreto em termos públicos, foi chave na reestruturação das prisões políticas. Participou de interrogatórios, elaborou relatórios sobre suspeitos e ajudou a reorganizar os arquivos de vigilância. Nesse contexto, o partido desenvolveu novas técnicas de repressão mais sistemáticas que as aplicadas anteriormente, e Saddam demonstrou uma habilidade particular para identificar fraquezas nas declarações dos detidos. Durante esse período, os vínculos com figuras como Hamdani e Alani se reforçaram, o que lhe permitiu ascender rapidamente na estrutura interna do sistema de controle. Apesar do sucesso inicial, a situação do partido deteriorou-se rapidamente devido às divisões entre facções militares, à desconfiança em relação aos civis baasistas e às disputas pelo controle dos ministérios, o que provocou tensões crescentes. Saddam, que não ocupava cargos ministeriais, foi testemunha dessas disputas e adotou uma posição prudente, evitando alianças precipitadas. Durante os meses seguintes, os comunistas começaram a se reorganizar e os setores nacionalistas tentaram recuperar sua influência, até que em novembro de 1963, os militares deslocaram o Baas do governo e restauraram uma ordem mais conservadora. Saddam foi preso durante as batidas e transferido para uma prisão em Bagdá, onde permaneceu incomunicado por várias semanas. Durante seu confinamento, foi submetido a interrogatórios que não produziram confissões relevantes, embora tenham marcado seu caráter. Não lhe foi permitido receber visitas e foi mantido em condições severas junto a outros detidos do partido. Em 1964, conseguiu fugir da prisão com a ajuda de um guarda simpatizante. A operação foi organizada por uma pequena célula do Baas que ainda operava na clandestinidade. Uma vez fora, Saddam se refugiou em casas seguras e retomou o contato com os principais dirigentes do partido. Foi então que começou a redigir documentos internos, onde propunha melhorias nos métodos de infiltração e sugeria estruturas paralelas para resistir a futuras purgas. Nesse mesmo ano, foi incorporado ao Bureau Regional do partido, embora sua presença pública continuasse sendo mínima. Em vez de proferir discursos ou participar de comícios, dedicou-se a tarefas administrativas, organizando listas de membros confiáveis, avaliando a lealdade de novos recrutas e elaborando planos de contingência em caso de repressão. Por volta de 1965, o aparelho clandestino do Baas estava mais consolidado. Saddam coordenava o trabalho de diferentes células em Bagdá e Tikrit, supervisionando envios de material impresso, reuniões discretas e tarefas de contravigilância. Mantinha contato permanente com Kairallah, que lhe proporcionava cobertura política e recursos. A confiança em sua capacidade operativa cresceu tanto que foi designado para fazer parte de um comitê encarregado de reorganizar os canais de comunicação com a Síria. Dessa posição, teve acesso a informações reservadas sobre possíveis alianças futuras com setores do exército. Durante esse tempo, sua influência aumentou de maneira silenciosa, sem ocupar postos visíveis, mas ganhando autoridade em cada decisão interna. Nos primeiros meses de 1966, quando o partido tentava se recuperar de uma nova onda de repressão, Saddam propôs reestruturar os sistemas de segurança e aplicar filtros mais rigorosos aos novos membros, em reuniões do comitê que se realizavam em apartamentos discretos e contavam com a presença de figuras-chave do partido, que viam nele alguém disposto a assumir riscos. Embora alguns o considerassem demasiado estrito, sua capacidade de manter a disciplina interna o tornou indispensável. À medida que se intensificavam os preparativos para uma eventual volta ao poder, seu nome começou a aparecer com mais frequência nos relatórios internos do partido, embora ainda não fosse um rosto público nem uma figura nacional. Permanecia na sombra, tecelendo redes, avaliando aliados, consolidando estruturas, e tudo indicava que, quando o momento chegasse, estaria preparado para assumir um papel distinto, embora ainda não se perfilasse como o homem que ocuparia o centro do palco. O presidente de ferro, como tomou o trono sem disparar. Quando a estrutura do Partido Baath recuperou o poder em 1968, Saddam ocupava um lugar estratégico no aparato interno, mas o rosto oficial do novo regime era Ahmed Hassan al-Bakr.
Nos primeiros anos, a imagem pública do governo foi cuidadosamente projetada para transmitir unidade e autoridade, embora a verdadeira tomada de decisões começasse a ser transferida para comitês mais restritos, onde Saddam impunha um ritmo diferente. Através de um controle minucioso do sistema de segurança e de uma vigilância constante sobre os ramos civis e militares do partido, ele foi delimitando o alcance de cada membro, consolidando sua influência sem ocupar ainda o topo. Nos discursos oficiais, seu nome mal era mencionado, mas nos corredores do poder sua presença era cada vez mais difícil de ignorar. A cada reorganização, a cada demissão discreta, sua rede de confiança se expandia, não pela via do carisma, mas por uma lógica que priorizava a obediência, a eficácia e a ausência total de dúvidas. No interior do partido, multiplicavam-se os rumores sobre reuniões fechadas, arquivos duplicados e novos mecanismos de controle. Saddam supervisionava pessoalmente as nomeações em ministérios-chave, a rotação de quadros nos níveis intermediários e a formação ideológica dos jovens quadros que ascendiam rapidamente. O Bureau Político deixou de ser um espaço de deliberação coletiva para se tornar um órgão onde as decisões chegavam já elaboradas, acompanhadas de expedientes, relatórios e argumentos que ninguém se atrevia a questionar. Enquanto al-Bakr ocupava as manchetes e representava o Estado em atos oficiais, Saddam articulava uma estrutura paralela a partir do Conselho de Comando Revolucionário, que com o tempo se tornou o verdadeiro núcleo de poder. De lá, sua assinatura era a que definia nomeações, decretos e planos de reorganização interna. Ele o fazia sem estridência, sem gestos grandiloquentes, mas com uma precisão que anulava resistências antes que surgissem. Entre 1973 e 1976, os organismos de segurança passaram por uma transformação silenciosa. Foram criadas novas direções, as agências de inteligência se multiplicaram e foram estabelecidas bases de dados que cruzavam informações sobre funcionários, militares e líderes locais. Saddam estava por trás de cada uma dessas mudanças. As visitas surpresa aos escritórios do partido em diferentes províncias tornaram-se uma prática comum. Sua presença não anunciada desorientava os secretários regionais, que sabiam que um erro, uma hesitação ou uma omissão em suas respostas poderia resultar em uma destituição imediata. Esses percursos não apenas consolidavam sua autoridade, mas também lhe permitiam medir o nível de disciplina em cada nível do aparato. Paralelamente, sua figura começou a ocupar um lugar mais visível na imprensa oficial. Artigos, fotografias e reportagens o apresentavam como um defensor dos valores revolucionários, um organizador incansável, um arquiteto da unidade. A transição para o centro do palco não foi brusca, mas constante. Por volta de 1977, os sinais de que o equilíbrio interno estava mudando já eram difíceis de dissimular. Al-Bakr, embora ainda formalmente no comando, mostrava-se cada vez mais ausente nas reuniões decisivas. Os comunicados do partido começavam a citar com maior frequência as declarações de Saddam, e os relatórios sobre projetos nacionais eram apresentados pelos seus aliados. Nas sessões do Conselho, era ele quem liderava as mesas, distribuía os documentos e definia a ordem do dia. Os discursos dos outros eram breves, quase cerimoniais, enquanto ele se estendia durante horas, expondo diretrizes, revisando relatórios e corrigindo erros com um tom constante que não precisava se elevar. Seu método anulava qualquer margem para a improvisação. Cada intervenção vinha respaldada por dados, cada decisão incluía argumentação precisa e cada medida respondia a uma sequência previamente organizada. Durante o primeiro semestre de 1979, o ritmo acelerou. A saúde de al-Bakr deteriorou-se de forma visível, o que facilitou os movimentos de Saddam, que numa série de encontros privados lhe apresentou a necessidade de uma transição ordenada, sem conflitos nem divisões internas, apresentando-lhe documentos que respaldavam a ideia de uma sucessão planificada, assinada pelos principais organismos do partido, e assegurando-lhe continuidade, estabilidade e reconhecimento histórico. A pressão foi discreta, mas firme. Finalmente, a 4 de julho de 1979, al-Bakr renunciou de forma oficial. No ato de passagem, Saddam apareceu sereno com um discurso que exaltava a unidade, a lealdade aos princípios revolucionários e o legado de seu predecessor, sem mencionar conflitos, sem fazer promessas nem levantar a voz.
Foi proclamado presidente por unanimidade num ambiente cuidadosamente preparado para projetar normalidade. Apenas umas semanas depois, ocorreu uma das manobras mais contundentes de sua ascensão. A 22 de julho desse mesmo ano, o partido convocou uma reunião extraordinária em Bagdade com os principais dirigentes nacionais e regionais citados ao Salão do Comando Central. As câmaras estavam ligadas, os microfones distribuídos, as filas organizadas por hierarquia. Saddam, já como chefe de Estado, tomou a palavra e anunciou que se havia descoberto uma conspiração interna. Tirou uma lista de nomes, alguns deles com décadas no partido, outros recém-ascendidos, e os acusou de traição, de contactos com potências estrangeiras, de pôr em risco a estabilidade do país. Seu tom não era exaltado, mas cada palavra carregava um peso que paralisava os presentes. Um a um, os assinalados foram obrigados a levantar-se, a ser escoltados por guardas, a sair sem pronunciar palavra, enquanto os que ficavam ao seu lado não sabiam se aplaudir ou guardar silêncio. Ninguém pediu explicações, ninguém questionou os documentos, ninguém voltou a ver os expulsos. Esse evento marcou um antes e um depois. As imagens foram difundidas na televisão nacional, editadas com cuidado, repetidas durante dias. A cena de Saddam nomeando traidores, exigindo lealdade absoluta e olhando para cada membro com uma intensidade que ninguém se atrevia a sustentar, ficou gravada na consciência coletiva do partido. A partir de então, as purgas deixaram de ser secretas e se converteram em atos públicos, em lições gravadas. Os membros sabiam que qualquer sinal de dúvida ou gesto ambíguo podia ser interpretado como deslealdade. As reuniões deixaram de ser espaços de discussão e passaram a ser atos de confirmação, onde cada intervenção devia reforçar o já dito. Nesse clima, a figura de Saddam começou a expandir-se para além dos órgãos formais. Os comitês do partido receberam ordens para reorganizar o funcionamento interno. Os canais de decisão foram centralizados, os procedimentos foram depurados e os critérios de comunicação institucional foram modificados. As publicações oficiais começaram a refletir com precisão a estrutura hierárquica, evitando qualquer ambiguidade nas mensagens. As revistas priorizavam os relatórios do Conselho de Comando Revolucionário, os comunicados do Birô Político e as reuniões com delegações estrangeiras. Não se tratava de uma campanha de imagem, mas de um ajuste integral que consolidava o núcleo dirigente como único referente operacional dentro do aparelho estatal. Nos meses seguintes, a vigilância tornou-se mais rigorosa. Cada ministério contava com delegados do partido que reportavam diretamente ao seu gabinete. Os relatórios semanais sobre eficiência, disciplina e atitude ideológica tornaram-se documentos-chave. Foram estabelecidos novos comitês de avaliação que cruzavam dados sobre declarações públicas, comportamento administrativo e vínculos pessoais. Qualquer desajuste, por mínimo que fosse, podia ativar uma revisão completa. Nesse ambiente, as reuniões começaram a parecer atos teatrais, onde cada gesto devia estar alinhado com a vontade da liderança. Saddam assistia a muitas dessas sessões pessoalmente, tomava nota, escutava sem interromper e depois dava instruções precisas que eram executadas de imediato. Ninguém sabia se sua presença era sinal de aprovação ou prelúdio de uma investigação, e essa ambiguidade era parte do método. No final de 1979, o partido já não era um coletivo de quadros ideológicos, mas uma maquinaria orientada para uma só figura. A disciplina confundia-se com obediência, a estratégia com execução, a iniciativa com fidelidade. Saddam não precisou dissolver estruturas nem impor decretos excepcionais. Bastou observar, selecionar, deslocar e substituir. Cada movimento foi calculado, cada gesto medido, cada palavra avaliada antes de ser pronunciada. Assim, sem ter disparado uma única bala, sem declarar uma revolução nem alterar a Constituição, sentou-se no trono do poder absoluto. A Guerra Infinita, Saddam contra o Irã de Khomeini. O alto comando de Bagdá levava semanas analisando mapas, números e posições. Saddam Hussein, já sem rivais na cúpula, considerava que o momento havia chegado. Com a Revolução Islâmica ainda desorganizando as fileiras do regime iraniano e a purga do exército persa em pleno desenvolvimento, a fronteira oriental parecia enfraquecida. O Iraque decidiu então abrir uma ofensiva que não foi apresentada como uma invasão, mas sim como uma resposta preventiva.
O dosador de gestos autoritários que já dominava o estilo de Saddam deu lugar a uma estratégia de guerra aberta. Sob ordens diretas, tanques, infantaria e artilharia foram mobilizados em direção à linha divisória, cruzando o Shatt al-Arab, com o objetivo de ocupar território-chave do sul iraniano. A operação foi projetada para ser rápida, mas o avanço estagnou em poucas semanas. O terreno era hostil, o clima asfixiante e os combatentes iranianos começaram a organizar contra-ataques de grande intensidade. A campanha, que se acreditava ser curta, transformou-se em um atoleiro bélico que obrigou a estender a mobilização por anos. Enquanto a propaganda mostrava Saddam como um caudilho firme, o fronte fragmentava-se e as linhas defensivas mudavam de mãos uma e outra vez. As cidades fronteiriças iraquianas foram reforçadas e convertidas em trincheiras de resistência. O comando militar, que havia iniciado a ofensiva com confiança, começou a aplicar medidas extremas para manter a disciplina. Centenas de soldados foram executados por se retirarem sem permissão. Saddam assumia cada decisão com frieza, sem aceitar críticas internas. Ordenou o uso de armamento não convencional em vários pontos do fronte, incluindo ataques químicos em zonas rurais habitadas por civis. As imagens não chegaram à televisão, mas circularam entre diplomatas e agências internacionais. Apesar da pressão, o regime negou sistematicamente qualquer implicação. À medida que o conflito se prolongava, Bagdá reformulou sua narrativa. Já não se tratava de uma correção de fronteiras, mas sim de uma defesa contra a expansão religiosa do regime xiita. Saddam construiu um discurso onde se apresentava como protetor do mundo árabe laico frente ao fanatismo clerical de Teherã. Esta nova justificativa alimentou os discursos oficiais, que eram difundidos diariamente por rádio e imprensa escrita. O mandatário não só reforçou sua imagem, mas também redobrou seu controle sobre os quadros internos. Os oficiais que mostravam dúvidas eram afastados, e os comandos que executavam ordens com rigor recebiam ascensões fulminantes. O aparato de segurança continuava funcionando, agora também focado em vigiar a moral no exército. Foram recrutados milhares de novos soldados entre jovens sem experiência, e a formação básica foi substituída por instrução acelerada, orientada ao combate imediato. Durante os anos seguintes, o fronte mutou em uma linha de morte que se estendia por várias centenas de quilômetros. A zona ocidental do território iraniano foi bombardeada sem interrupções, e o regime do Ayatollah Khomeini respondeu com ondas humanas nas quais milhares de adolescentes foram enviados a avançar sobre campos minados. Bagdá aumentou sua produção de projéteis e reforçou sua frota aérea com compras urgentes. Os gastos militares superaram o orçamento previsto e recorreu-se a empréstimos e alianças pontuais para manter a maquinaria operacional. Saddam mostrava-se em uniforme com frequência, visitando hospitais e trincheiras, sempre rodeado de câmeras. Suas palavras eram breves, mas as imagens falavam por ele. A televisão estatal difundia constantemente cenas de soldados ovacionando seu nome, enquanto na retaguarda se multiplicavam os enterros sem cerimônia. Por volta de 1984, os relatórios do comando militar começavam a revelar um impasse irreversível. Apesar do uso massivo de helicópteros e veículos blindados, não se conseguia assegurar posições-chave. Os contra-ataques iranianos intensificavam-se e a população civil começava a sofrer com maior dureza. Várias aldeias fronteiriças ficaram completamente arrasadas e os deslocamentos internos atingiram números inéditos. Os canais diplomáticos foram ativados discretamente, mas nenhuma das partes parecia disposta a recuar. Saddam insistia que a vitória era possível, embora em privado já analisasse cenários de contenção. Durante os anos seguintes, o recrutamento forçado foi acelerado e o uso de milícias locais sob controle do Baas foi ampliado, enquanto o sistema educativo era reestruturado para doutrinar as novas gerações num relato de resistência épica, e os meios de comunicação omitiam qualquer referência à fadiga ou ao desgaste. Em 1986, os relatórios internos apontavam um desgaste notável nas fileiras, acompanhado por uma queda abrupta nos níveis de produção industrial. As restrições impostas do exterior começavam a afetar recursos essenciais, e Saddam ordenou medidas diretas para neutralizar qualquer sinal de instabilidade. Os controlos sobre os centros educativos foram redobrados e foram identificados funcionários com posturas ambíguas que foram afastados sem processo formal.
Da sede, impulsionou-se uma narrativa única em que os comunicados de guerra eram modificados antes de serem emitidos, acompanhados por música de tom marcial e frases cuidadosamente selecionadas. A liderança era apresentada como o único garante da continuidade, mas apesar da insistência oficial em setores do exército, já se reconhecia que o conflito havia estagnado, a ofensiva havia perdido direção e a frente se convertia cada vez mais numa linha imóvel. Durante os primeiros meses de 1988, a situação era insustentável. As baixas acumulavam-se, as reservas logísticas diminuíam e os sinais de esgotamento eram visíveis em todos os níveis. Saddam tomou a decisão de aceitar uma saída negociada, e o anúncio não foi apresentado como uma retirada, mas como uma vitória tática que consolidava a soberania do país. Os comunicados oficiais falavam de resistência, firmeza e unidade, enquanto internamente as estruturas militares eram reorganizadas para evitar fugas de informação. Os números de mortos não foram publicados, embora organismos internacionais estimassem centenas de milhares entre ambos os lados. Bagdade não permitiu avaliações externas, e toda a documentação relevante foi classificada. O conflito encerrou-se sem cerimônia, sem procissões, nem discursos grandiloquentes. O país havia sobrevivido, mas a um custo que marcaria as décadas seguintes. Saddam, que havia iniciado a guerra como um líder seguro e em pleno controle do aparelho estatal, emergia agora como um dirigente endurecido pela experiência. O seu estilo de comando consolidara-se em meio à tragédia e o controle sobre as forças armadas tornou-se absoluto. A guerra contra o Irão não havia deixado heróis individuais nem vitórias claras, mas havia reforçado o culto à sua figura, e o país entrava numa nova fase, ainda sem saber que outro confronto, mais mediático, estava por vir. O butim do deserto, invasão e saque de Kuwait. No início de 1990, enquanto as sanções pela dívida com os países árabes não cessavam e a economia interna sofria os estragos de uma guerra sem lucros, Saddam Hussein concentrava seu discurso na ideia de traição e conspiração. Em repetidas reuniões com altos comandantes do partido, ele insistiu que certas potências do Golfo haviam sabotado deliberadamente a estabilidade econômica do Iraque. Não se tratava apenas de uma disputa petrolífera, segundo ele, mas de uma agressão política encoberta, e do seu círculo mais próximo promovia-se a ideia de que a única forma de restaurar a liderança iraquiana era punir os responsáveis. Naquelas semanas, o nome do Kuwait começou a ser mencionado com crescente frequência nos relatórios internos e nos discursos públicos. Durante anos, a narrativa do regime sustentava que o Kuwait não passava de uma porção artificialmente separada do corpo nacional iraquiano, um legado de acordos coloniais injustos. A isso somavam-se as acusações técnicas contra a monarquia kuwaitiana, apontada por extrair petróleo de forma subreptícia de campos compartilhados na fronteira. O governo iraquiano alegava que esses poços estavam sendo drenados de maneira deliberada e que essa ação era, em termos práticos, uma agressão econômica. Saddam aproveitou esse argumento para justificar uma postura cada vez mais ameaçadora. Em conferências com jornalistas árabes, ele deu a entender que sua paciência tinha limites e, em uma dessas declarações, afirmou que aqueles que agredissem o Iraque deveriam pagar o preço. Paralelamente, as reuniões diplomáticas entre ambos os governos fracassavam e as ofertas de mediação foram interpretadas por Bagdá como manobras dilatórias. Segundo registros do círculo de Saddam, sua decisão já estava tomada. As unidades da Guarda Republicana começaram a mobilizar-se para o sul em completo silêncio. Não houve anúncios prévios e apenas um número limitado de comandantes estava ciente do objetivo final. Durante os últimos dias de julho, enquanto as negociações com delegações kuwaitianas seguiam em curso, os comboios de tanques já se alinhavam em pontos estratégicos ao longo da fronteira. A operação foi concebida como um movimento relâmpago, sem margem de reação para as forças inimigas. Na madrugada de 2 de agosto, as tropas cruzaram a linha que separava ambos os países e, em questão de horas, apoderaram-se dos pontos nevrálgicos do pequeno emirado. As defesas kuwaitianas não resistiram ao avanço e a família real escapou para a Arábia Saudita.
Ao meio-dia, as ruas da capital estavam sob controle militar iraquiano e as imagens de soldados içando bandeiras sobre edifícios públicos foram transmitidas em canais estatais do Iraque como prova do domínio imediato. Saddam apareceu nesse mesmo dia na televisão, anunciando que o Kuwait ficava incorporado ao Iraque com plena integração administrativa e sujeito às leis de Bagdá. A operação, apresentada como libertadora, foi acompanhada por uma intervenção direta em todas as infraestruturas-chave. Escritórios governamentais, bancos, armazéns e refinarias foram tomadas por unidades especiais, enquanto em paralelo o aparato propagandístico se ativava para reforçar a ideia de que o Iraque havia atuado em legítima defesa. As declarações oficiais afirmavam que a ação respondia a décadas de provocações e saques econômicos perpetrados pela elite kuwaitiana, e a televisão estatal difundiu imagens de supostos cidadãos celebrando a unificação, embora fontes externas pusessem em dúvida a autenticidade dessas cenas. Apesar disso, dentro do Iraque a narrativa era unânime e a ocupação se justificava como um ato de soberania. Desde o primeiro dia, Saddam se recusou a considerar qualquer fórmula de retirada. Sua postura se endureceu com rapidez, e os ministros mais próximos apoiaram a decisão com um discurso sincronizado. Em múltiplos fóruns árabes, o Iraque defendeu sua intervenção como parte de uma causa nacionalista e anti-imperialista, e apesar das críticas, o regime de Bagdá manteve sua posição sem concessões. Nas semanas seguintes, começou a formação de uma coalizão internacional. Sob a liderança de Washington, mais de 30 países se alinharam com o objetivo declarado de libertar o Kuwait. Foram implantadas tropas na Arábia Saudita e foi estabelecido um bloqueio econômico total contra o Iraque, enquanto Saddam redobrava sua retórica. Afirmou que não se tratava de uma simples disputa territorial, mas sim de um conflito entre a vontade dos povos árabes e os interesses do estrangeiro, e em seus discursos comparou a situação com antigas resistências ao colonialismo, buscando um paralelismo heróico que justificasse sua permanência no Emirado ocupado. Dentro do país, o discurso oficial insistia em que o Iraque podia resistir a qualquer tipo de pressão. Eram realizados comícios em apoio ao líder e era reforçada a imagem de unidade nacional, enquanto nas escolas se instruía os alunos sobre a legitimidade da integração kuwaitiana. Nas ruas, no entanto, a escassez começava a se tornar evidente, já que as restrições impostas pelo bloqueio afetavam o fornecimento de bens básicos, embora a censura impedisse que essas carências se refletissem na imprensa. A narrativa dominante continuava centrada na dignidade nacional e na necessidade de resistir à agressão internacional. Durante esse tempo, Saddam manteve várias reuniões com representantes de países não alinhados em uma tentativa de romper o cerco diplomático. Também emitiu cartas dirigidas a líderes árabes apelando à unidade regional, embora nenhuma dessas gestões tenha alterado a postura da coalizão. Da fronteira saudita, as forças estrangeiras continuavam a se agrupar, enquanto em Bagdá o controle sobre a população se fortalecia. Foram intensificadas as detenções de opositores e os discursos oficiais contra qualquer dissidência foram endurecidos, com a maquinaria do Estado focada na defesa da decisão tomada. Com o passar dos meses, as tensões atingiram o seu ponto máximo. Os prazos impostos pelo Conselho de Segurança eram cumpridos sem resultados e Saddam recusava-se a ceder. A ocupação continuava enquanto manobras militares eram realizadas para consolidar a presença iraquiana no território tomado, e a propaganda insistia que o povo do Kuwait estava a ser libertado do controle de uma monarquia corrupta. A cada declaração de condenação internacional, respondia com acusações de hipocrisia e 2 pesos e 2 medidas. Na sua visão, o Iraque estava a ser punido por levantar a voz contra os interesses dominantes. A lógica do regime fechou-se sobre si mesma, não se contemplava a retirada, nem se reconhecia qualquer legitimidade nas decisões tomadas fora de Bagdade. Saddam reforçava a ideia de que qualquer concessão seria uma humilhação irreversível, e assim se entrou numa etapa de espera tensa, com todos os atores posicionados. Na capital iraquiana, eram ordenados simulacros de defesa civil e eram preparados discursos para um possível confronto. O líder não mostrava sinais de mudança e no seu círculo interno poucos se atreviam a questionar a estratégia. Os relatórios que chegavam ao palácio mantinham um tom otimista, embora os sinais do isolamento fossem evidentes.
Para Saddam Hussein, o controle do Kuwait não era apenas uma ação militar, mas uma afirmação simbólica. Apresentava-se como restaurador do orgulho árabe e como um líder disposto a enfrentar qualquer castigo com o objetivo de não ceder. Essa postura marcou os últimos compassos de uma ocupação que havia começado em poucas horas e que em breve enfrentaria um desfecho radical. Tormenta de fogo, a Guerra do Golfo e a humilhação de Bagdá. Na madrugada de 17 de janeiro de 1991, os céus sobre Bagdá foram iluminados por um brilho que não vinha do sol, mas sim dos mísseis de cruzeiro que deslizavam sobre o horizonte, cruzando em silêncio antes de atingir com precisão milimétrica as estruturas selecionadas pelo Pentágono. A Operação Tempestade no deserto havia sido iniciada sem aviso prévio visível para o alto comando iraquiano, que ainda esperava uma ofensiva terrestre tardia ou alguma negociação de última hora. Em vez disso, o que se desencadeou foi uma campanha aérea sistemática, calculada e letal, que buscou desde o primeiro minuto desorganizar as redes de comando, cortar a energia da capital e colapsar as capacidades defensivas do regime. De seus bunkers subterrâneos, Saddam Hussein e seus generais ouviram as explosões ecoarem em cadeia, deixando grandes áreas de Bagdá sem eletricidade antes que o relógio marcasse as 3 da manhã. O desdobramento da tecnologia bélica ocidental era avassalador. Em apenas 48 horas, os Estados Unidos e seus aliados haviam lançado mais de 2.000 ataques aéreos, direcionados com satélites e vigilância eletrônica em tempo real. A Força Aérea Iraquiana, dizimada desde o início, mal conseguiu decolar uma fração de suas aeronaves antes que as pistas ficassem inutilizáveis. Saddam não permitiu uma retirada ordenada nem uma recolocação de suas unidades aéreas, o que fez com que muitas fossem destruídas em terra, sem sequer terem decolado. Enquanto isso, as equipes de inteligência americanas monitoravam cada movimento dentro do aparelho militar iraquiano, interceptando comunicações, decodificando sinais e ajustando os objetivos conforme o pulso da resistência. A superioridade tecnológica era tão clara que, em algumas áreas, as defesas antiaéreas iraquianas nem sequer conseguiam detectar os projéteis até depois de terem impactado. À medida que os dias avançavam, os ataques se expandiram para refinarias, estações de rádio, pontes estratégicas, centros de comando e depósitos de munições. A ideia não era apenas quebrar a maquinaria militar do Iraque, mas também minar a moral de seus líderes e isolar completamente Saddam de suas tropas. No entanto, o líder iraquiano não mostrou sinais de rendição e permaneceu em silêncio durante os primeiros dias, sem aparições públicas, refugiado em locais desconhecidos até mesmo para seu círculo mais próximo. Somente quando as transmissões televisivas foram restabelecidas em algumas áreas, ele reapareceu brevemente em gravações onde se mostrava calmo e desafiando os agressores, embora o impacto psicológico já fosse evidente. Muitos de seus oficiais haviam perdido contato com a cadeia de comando, as ordens chegavam tarde ou não chegavam, e a coordenação entre as divisões era praticamente inexistente. O general Schwarzkopf e sua equipe, conscientes de que uma invasão terrestre poderia custar muitas vidas, prolongaram a fase aérea o máximo possível. Durante mais de um mês, a coalizão bombardeou sem trégua mais de 1.500 objetivos militares, além de outras infraestruturas consideradas essenciais para a logística iraquiana. As reservas de combustível, os centros de telecomunicações, as oficinas de reparação e até os bunkers de munições foram reduzidos a escombros. A intenção era deixar o exército de Saddam sem possibilidade real de manobra assim que a fase terrestre fosse iniciada. Esse ritmo de destruição gerou em Bagdá uma mistura de pânico, desconexão e resignação. As sirenes soavam constantemente, mas a população já não tinha claro se deveria se refugiar ou continuar com suas rotinas. O fornecimento de água tornou-se irregular, os hospitais começaram a entrar em colapso e os mercados se esvaziaram. Enquanto isso, os analistas do Pentágono debatiam se era necessário eliminar fisicamente Saddam ou se bastava destruir sua capacidade de comando. A resposta nunca foi unânime, mas na prática evitou-se atacá-lo diretamente. Em vez disso, mirou-se em sua rede de segurança e nos centros de comando que garantiam a continuidade do regime. As tropas iraquianas estacionadas no Kuwait, desconectadas da retaguarda,
começaram a sofrer os efeitos do isolamento. Suas linhas de abastecimento haviam sido cortadas, as comunicações interferidas e o comando central não dava instruções coerentes, o que levou muitos soldados a desertarem ou se renderem antes que a ofensiva terrestre começasse. Dentro do círculo interno, o silêncio era cada vez mais pesado. Alguns oficiais começavam a mostrar sinais de esgotamento e desconcerto, mas ninguém ousava questionar abertamente as decisões de Saddam. Os relatórios que chegavam às suas mãos estavam filtrados, minimizados ou simplesmente ignoravam a deterioração real da frente. Sua estratégia baseava-se na esperança de que a coalizão não avançasse além dos bombardeios ou que alguma pressão internacional freasse a invasão total. No entanto, quando as primeiras unidades terrestres cruzaram a fronteira em fevereiro, já não havia margem para erro. Em apenas 100 horas, as forças aliadas destruíram grande parte das unidades iraquianas no Kuwait, recuperaram o território e forçaram a retirada dos restos do exército. As imagens de comboios calcinados, de tanques abandonados e de soldados desorientados cruzaram as telas do mundo inteiro. Embora o regime tenha permanecido de pé, sua permanência não fazia parte dos planos oficiais da coalizão. As forças aliadas retiraram-se sem ocupar a capital nem modificar o comando, embora o aparato defensivo tivesse ficado inoperante. A população havia sido testemunha direta da destruição. Enquanto o Estado não emitia resposta, os projéteis percorriam o céu sem obstáculos, e o exército mais temido da região era superado sem oferecer resistência. A imagem de Saddam continuava presente, mas a percepção de seu poder havia desaparecido. O impacto do conflito não só destruiu estruturas visíveis, também desarticulou o tecido cotidiano da capital. As ruas ficaram marcadas pelas pegadas do ataque, os serviços foram interrompidos e os escritórios estatais deixaram de operar em amplas zonas. Na ausência de gestão formal, a população começou a organizar-se de maneira improvisada para cobrir necessidades básicas. A queda operacional foi evidente, mas a liderança não se alterou. Dos setores mais afetados, a sensação geral era de abandono, com sinais mínimos de resposta institucional. O aparato de poder continuava presente, embora imóvel. O efeito psicológico da guerra em Saddam foi difícil de calibrar do exterior. Alguns relatórios o mostravam mais paranoico, outros mais determinado, mas o certo é que durante semanas ele evitou mostrar-se em público, limitando-se a enviar mensagens gravadas ou comunicados escritos. Seu círculo reduziu-se ainda mais, seus movimentos tornaram-se erráticos e sua obsessão pelo controle intensificou-se. Ninguém podia entrar ou sair sem autorização direta, e qualquer rumor de traição era suficiente para desencadear represálias. A cidade, que alguma vez havia representado o poder do mundo árabe, era agora uma capital às escuras, com seus edifícios bombardeados e sua população quebrada. O que havia começado como uma operação para libertar o Kuwait havia terminado tornando-se a maior humilhação sofrida pelo Iraque desde sua fundação moderna, uma ferida aberta que nem o silêncio forçado nem os discursos posteriores conseguiriam fechar. O ditador sitiado, castigos, fome e traição interna. Após a retirada das forças estrangeiras, Saddam retomou o controle sem que houvesse mudanças na cúpula. O exército havia perdido coesão, o aparato estatal operava de forma fragmentada e os vestígios do bombardeio ainda eram visíveis nas principais vias. A estrutura que sustentava o poder não foi substituída nem modificada, e o chefe do regime reapareceu sem mostrar alterações em sua postura. A partir desse momento, começou uma fase marcada por represálias, sem espaço para reformas nem gestos de abertura. Qualquer tentativa de reconciliação foi descartada desde o início, e a resposta foi imediata: repressão generalizada como método de reafirmação. Nas províncias do sul, onde a população xiita havia começado a se levantar, o exército respondeu com uma ofensiva sistemática. As cidades que mostraram sinais de rebelião foram cercadas e bombardeadas sem distinção. Em Basra, os tanques dispararam contra bairros inteiros enquanto as tropas detinham aqueles que tentavam fugir. As mesquitas foram ocupadas, os clérigos presos e os jovens apontados como agitadores foram executados sumariamente. Os necrotérios não eram suficientes para conter os corpos, e as autoridades locais recebiam instruções precisas para ocultar os números reais. Em lugares como Karbala ou Najaf,
As destruições incluíam locais sagrados, mas nem isso deteve os generais enviados de Bagdá. A repressão se manteve durante semanas, até que os focos de insurreição se apagassem completamente. Em paralelo, as sanções impostas pelas Nações Unidas começaram a paralisar a economia. O comércio exterior foi bloqueado, as importações limitadas e o sistema financeiro ficou isolado. O dinar despencou em questão de meses e o salário médio deixou de cobrir sequer uma pequena parte das necessidades básicas. O abastecimento de medicamentos tornou-se instável e as farmácias vendiam embalagens vazias apenas para manter a fachada. As doenças que antes eram tratadas com facilidade começaram a se propagar, e nos hospitais os médicos improvisavam com o pouco que restava. Nos bairros mais pobres de Bagdá, a desnutrição infantil tornou-se habitual, mas nenhum canal podia mostrá-lo. As imagens do sofrimento eram censuradas e qualquer menção à escassez era punida como traição. Enquanto a população mal conseguia se sustentar com o que chegava, o regime intensificava seu controle sem pausas visíveis. A vigilância se estendia por ruas, escritórios e moradias, com redes que já não buscavam informação, mas sim obediência ativa. Não bastava não falar, era preciso demonstrar adesão sem fissuras. Os deslocamentos eram restritos, as chamadas monitoradas e os encontros entre vizinhos se reduziam a trocas breves sob a sombra da suspeita. A figura do chefe de Estado dominava cada gesto institucional, não apenas como imagem imposta, mas como núcleo obrigatório de tudo o que se dizia ou se fazia em público. As palavras eram repetidas sem ênfase. Os atos oficiais seguiam um roteiro fechado e qualquer hesitação mínima bastava para ativar consequências. A derrota não havia enfraquecido o regime, mas o havia tornado mais fechado, mais obsessivo e mais decidido a se sustentar com o que ainda podia controlar. As tentativas internacionais para aliviar a crise humanitária falharam perante a rigidez do regime. O programa de petróleo por alimentos foi aprovado sob condições estritas, mas a sua execução foi controlada a partir dos gabinetes do poder central. As distribuições eram seletivas. As zonas leais recebiam mais suprimentos, as regiões suspeitas eram castigadas com rações reduzidas. Parte dos fundos era desviada para contas controladas pela liderança. O petróleo era trocado por bens, mas também por favores. As redes clandestinas de comércio foram fortalecidas e os intermediários próximos à família presidencial aproveitaram o sistema para enriquecer. Enquanto as filas nos centros de distribuição aumentavam, os filhos de Saddam organizavam festas privadas com produtos importados ilegalmente. A figura do ditador manteve-se omnipresente. Apesar do isolamento internacional, organizava eventos públicos para se mostrar firme e seguro. Em atos oficiais, aparecia rodeado de oficiais e funcionários, embora muitos deles já não confiassem na estabilidade do sistema e as lealdades se tenham tornado frágeis. Em privado, alguns membros do círculo interno começaram a expressar reservas, mas não houve rupturas visíveis. Saddam continuava a usar o medo como ferramenta principal. Os casos de altos cargos presos por suspeitas vagas aumentaram. Alguns foram executados sem julgamento, outros enviados para prisões secretas, e até membros da sua família alargada começaram a temer pela sua segurança. Um dos casos mais notórios foi o de Hussein Kamel, genro do presidente e figura destacada do complexo militar industrial. Em 1995, fugiu para a Jordânia juntamente com o seu irmão, e ambos ofereceram-se para colaborar com organismos internacionais, revelando detalhes sobre o programa de armamento oculto. O impacto foi imediato, e Saddam manteve-se em silêncio por vários dias. Quando finalmente reagiu, fê-lo com uma estratégia ambígua, já que publicamente fingiu que a traição não o tinha afetado e declarou que os desertores eram livres de voltar se o desejassem. Meses depois, quando os irmãos Kamel regressaram confiando nas promessas, foram assassinados numa emboscada organizada por membros da sua própria tribo, e a mensagem ficou clara: nenhuma deslealdade, por mais próxima que fosse, ficaria impune. A tensão dentro da estrutura militar também cresceu. Alguns generais que tinham sido chave durante os anos 80 foram deslocados ou degradados, e a confiança já não se baseava no mérito, mas sim na obediência. Foram promovidas figuras jovens, muitas sem experiência real, mas com vínculos familiares ou pessoais com os chefes dos serviços de inteligência. As decisões estratégicas eram tomadas em função do controle político, não da eficácia.
O Ministério da Defesa foi subordinado aos organismos de segurança, as cadeias de comando fragmentaram-se e as unidades mais capacitadas foram colocadas perto de Bagdade, não para proteger o país, mas para resguardar o regime. No norte, a situação não era menos complexa. A região curda tinha alcançado uma autonomia de facto após a guerra, protegida por uma zona de exclusão aérea, e as autoridades centrais não conseguiam impor o seu domínio. O vácuo foi aproveitado por partidos locais, mas também por atores externos, e Saddam respondeu com isolamento. Os curdos ficaram fora dos programas oficiais e qualquer tentativa de comunicação era canalizada através de emissários não oficiais. A divisão do país consolidava-se, embora nos discursos se repetisse que a unidade nacional estava garantida. O controlo territorial reduziu-se, mas o controlo sobre as zonas ainda dominadas tornou-se mais opressivo. As medidas de vigilância multiplicaram-se sem pausa. Os sistemas de monitoramento em áreas sensíveis foram reforçados, os arquivos de controle interno expandidos e novas funções foram atribuídas aos escritórios encarregados de supervisionar o comportamento civil e militar. Cada decisão passava por um filtro hierárquico e a iniciativa local foi substituída pela execução mecânica de ordens centrais. O aparelho de poder já não delegava nem corrigia, apenas observava e sancionava. Apesar da deterioração econômica, Saddam não reduziu seus gastos com segurança. As construções de palácios, refúgios e sistemas de vigilância continuaram. Em Bagdá, novas sedes administrativas foram erguidas, muitas vazias ou sem função clara. No deserto, residências privadas foram construídas longe do alcance de espiões ou drones. Os complexos de detenção foram ampliados e novos métodos de interrogatório foram projetados. Alguns relatórios apontavam o uso de câmeras ocultas em escritórios governamentais e dormitórios de oficiais, embora nunca tenha sido confirmado oficialmente. A paranoia era institucional e ninguém sabia quem observava quem. O sistema não se sustentava pela sua eficácia, mas pelo temor constante. No plano diplomático, o regime tentou quebrar o isolamento através de contatos discretos com governos e empresas estrangeiras. Algumas delegações comerciais visitaram Bagdá em segredo e contratos futuros de petróleo foram oferecidos em troca de apoio no Conselho de Segurança. No entanto, as sanções continuavam em vigor e os esforços não conseguiam mudar a imagem internacional. Nas cúpulas regionais, a presença do Iraque era simbólica. Os aliados históricos do passado mantinham distância e a narrativa oficial falava de conspirações, de inimigos infiltrados, de traidores internos e de traição global. Mas nada disso conseguia reverter o isolamento crescente. Bagdá se rompe, a invasão final e a queda total. As primeiras colunas blindadas cruzaram a fronteira do Kuwait em plena escuridão, escoltadas por veículos de reconhecimento e helicópteros que iluminavam o terreno a cada poucos minutos. A poeira levantada pelos tanques dificultava a visibilidade, mas o avanço não parou. Ao longo da rota para Bagdá, as tropas americanas encontraram obstáculos dispersos. Alguns poços de petróleo em chamas, posições defensivas improvisadas e fogo de artilharia impreciso. A resistência inicial foi desigual, às vezes inexistente, outras vezes feroz e localizada. Em alguns trechos, os defensores pareciam mal coordenados, com ordens contraditórias e cadeias de comando fraturadas. À medida que as unidades avançavam, atravessaram cidades intermediárias sem necessidade de combates prolongados. As forças iraquianas se dissolviam ou recuavam antes do contato direto e a estratégia defensiva do regime mostrava falhas visíveis. A Guarda Republicana permanecia postada em zonas-chave, mas não conseguia articular uma defesa coerente do território nacional. Os ataques aéreos prévios haviam danificado infraestruturas críticas, afetando a logística do comando militar. Mesmo assim, houve pontos de atrito nos acessos ao Eufrates, onde ocorreram confrontos breves, mas intensos, com unidades entrincheiradas. Não se tratava de uma defesa coordenada, mas de atos desesperados para atrasar o avanço. Nos arredores de Bagdá, as pontes eram vigiadas por esquadrões reduzidos. Algumas foram destruídas antes de serem tomadas, outras permaneceram intactas por falhas de detonação ou rendições súbitas. A entrada na cidade foi precedida por um bombardeio de precisão sobre centros de comando e comunicações. Durante dias, a capital vibrou com o eco de explosões controladas.
As noites se iluminavam com lampejos de mísseis guiados e o som dos drones sobrevoando o centro urbano tornou-se constante. As ruas, sem tráfego civil, eram patrulhadas por milicianos mal armados e a ordem havia se desintegrado sem aviso prévio. A irrupção terrestre em Bagdá não foi precedida por uma batalha convencional. As unidades de reconhecimento penetraram zonas periféricas sem oposição direta e os blindados tomaram posições-chave, como cruzamentos viários, instalações ministeriais e complexos residenciais do regime. Nas zonas mais simbólicas do poder, as defesas eram escassas ou inexistentes. O sistema desmoronava-se de dentro. Os postos de controle foram esvaziados, os uniformes militares apareciam abandonados nas calçadas e os escritórios de segurança foram saqueados antes de serem atacados. A cadeia de comando evaporou-se em questão de horas. Nos bairros residenciais, a população permanecia imóvel atrás das cortinas ou evitava espiar. A cidade se desfazia por etapas, sem sinais de resposta articulada. Os primeiros saques eclodiram após a retirada dos funcionários. As estações de polícia ficaram em mãos da multidão, os ministérios ardiam e os hospitais colapsavam. Em certos pontos, os vizinhos levantaram barreiras improvisadas com o que tinham à mão, não para enfrentar ninguém, mas para proteger o que era seu. As ruas ficaram cobertas de pertences abandonados e restos calcinados de documentos oficiais. O sinal do canal oficial foi cortado sem aviso prévio. As últimas imagens transmitidas eram mensagens já gravadas e ninguém apareceu para assumir o controle do discurso público. A desorganização se espalhava por bairros completos sem que surgisse uma estrutura capaz de contê-la. A rede elétrica deixou de operar e apenas alguns hotéis, alimentados por geradores particulares, ofereciam abrigo aos estrangeiros que não haviam conseguido sair. As delegações diplomáticas fechavam com rapidez, enquanto os estabelecimentos bancários eram invadidos por grupos que buscavam dinheiro em espécie. O transporte interno, as comunicações e qualquer forma de atividade administrativa ficaram paralisados sem coordenação. Em menos de 7 dias, Bagdá deixou de funcionar como capital ativa e visível. No meio desse vazio, começaram a circular rumores sobre a saída de Saddam. Alguns afirmavam tê-lo visto em comboios rumo ao norte, outros falavam de túneis subterrâneos ou helicópteros que decolaram durante a madrugada, mas ninguém oferecia confirmações. A liderança do partido desapareceu do espaço público sem deixar instruções visíveis. As estátuas do presidente foram derrubadas com ferramentas improvisadas diante de câmeras que registravam a cena para cadeias internacionais. Os escritórios do partido Baath foram saqueados pelos seus próprios vizinhos. As fotografias oficiais desapareceram dos muros e o retrato do chefe supremo, presente durante décadas em cada esquina, transformou-se em resíduo sem valor. Nos complexos governamentais, os corredores ficaram vazios. Nos porões, foram encontrados documentos triturados, arquivos ainda em chamas e gravadores cobertos de poeira. As residências oficiais estavam desabitadas. Em algumas foram encontrados ternos ainda pendurados, louças intactas e telefones que continuavam a receber chamadas que ninguém atendia. As piscinas estavam cheias de escombros e os jardins murchavam sob o sol, sem jardineiros nem vigilância. O aparato de poder que havia funcionado como uma maquinaria rígida durante décadas descompôs-se sem mostrar sinais de resistência interna organizada. O dispositivo de controle urbano evaporou, as forças de segurança civil deixaram seus postos, as armas foram abandonadas ou revendidas em mercados improvisados e algumas delegacias foram convertidas em armazéns de saqueadores. As prisões ficaram sem custódios, libertando centenas de detidos comuns. Nos dias seguintes, as gangues armadas começaram a patrulhar setores inteiros e não havia uma autoridade visível. A população organizou-se em células de autoproteção, instalando barreiras com móveis, pilhas de pedras ou veículos abandonados. A violência doméstica aumentou, os hospitais não davam conta do recado e as ambulâncias eram requisitadas por grupos armados que impunham suas próprias normas. A tomada de Bagdá não foi um enfrentamento, foi um desvanecimento. As unidades do regime retiraram-se sem dar explicações. Os edifícios ficaram vazios antes que alguém os ocupasse, e os escritórios centrais deixaram de emitir ordens. A cidade, sem defesa nem gestão, começou a fragmentar-se por dentro. Os centros educativos fecharam sem aviso prévio, as universidades ficaram abertas ao saque e os arquivos públicos desapareceram sem resistência.
Em museus e bibliotecas já não havia pessoal, e o que não foi roubado terminou destruído. Enquanto isso, as forças americanas tomavam posições nos acessos principais sem interferir no caos que se expandia pelos bairros, patrulhavam zonas-chave, instalavam barreiras e observavam o colapso institucional sem intervir em disputas locais. A capital continuava de pé, mas não respondia. Não havia voz oficial, nem instruções, nem sinal de continuidade. Ninguém organizava nada. O regime descompôs-se sem aviso, e o que restou foi uma cidade detida, desconectada de si mesma e sem uma autoridade que pudesse assumir o que havia ficado exposto. O último prisioneiro, entre a jaula, os soldados e o silêncio final. Durante meses, os rastros que levavam ao paradeiro de Saddam Hussein pareciam difuminar-se entre desertos intermináveis, aldeias seladas pelo medo e corredores que só os seus guarda-costas mais fiéis conheciam. Quando finalmente foi encontrado, não estava entre muros opulentos nem sob proteção militar formal, mas sim dentro de um buraco escavado sob a terra, ao qual se acedia levantando uma laje de cimento junto a uma cabana vazia. O acesso a esse esconderijo exigia que se baixasse entre cabos, pó e silêncio absoluto. O homem que havia dirigido um país durante décadas foi capturado sem resistência, desorientado e com uma barba que cobria metade do seu rosto. Não houve discursos nem ameaças, apenas um olhar opaco carregado de passado. Após a sua detenção, não foi levado para uma prisão comum, nem para um centro judicial imediato. Foi alojado num recinto especial preparado exclusivamente para o seu confinamento. Era uma cela ampla para os padrões militares, com um colchão simples, uma cadeira metálica e uma lâmpada que permanecia acesa dia e noite. As paredes, sem adornos, não ofereciam nenhuma distração. O ex-governante comia sozinho sob vigilância e era supervisionado por um pequeno grupo de soldados americanos rodados estrategicamente para impedir qualquer vínculo emocional ou hábito partilhado. A distância era um mandato, embora a rotina constante fosse limando pouco a pouco as barreiras impostas. Todas as manhãs, ele acordava cedo, lavava-se com um balde de água e sabão racionado e caminhava em círculos dentro do espaço permitido. Às vezes, ofereciam-lhe uma cópia do Alcorão, outras vezes papel para escrever. As suas notas eram revistas antes de serem retiradas, muitas sem que se soubesse se foram enviadas ou arquivadas. O tom era sempre neutro, sem exigências nem súplicas, e a vigilância mantinha-se intacta. As câmaras gravavam cada movimento, os microfones recolhiam cada som, e qualquer contacto com o exterior devia passar por múltiplos filtros. Os soldados que se revezavam para o custodiar eram jovens, muitos deles sem experiência prévia com figuras históricas ou políticas. Nem todos sabiam como agir perante ele. Alguns tratavam-no como a qualquer detido, outros mantinham uma postura tensa, mas respeitosa. Nunca foi espancado nem agredido, mas também não recebeu nenhum privilégio. Era um prisioneiro sob custódia direta, sem uniformes nem cargos visíveis, sem estatuto oficial. A cela mantinha-se limpa, o ar-condicionado funcionava sem interrupções e os alimentos eram simples, mas regulares. Durante o dia, o silêncio era quase absoluto. Não lhe era permitido interagir com outros prisioneiros, nem mover-se livremente fora do seu espaço atribuído. Às vezes, olhava pela pequena fresta de ventilação como se tentasse identificar algum sinal do mundo exterior. Outras vezes permanecia sentado, imóvel, durante horas, e só se quebrava esse mutismo quando chegava a ronda médica ou se atualizavam os protocolos de segurança. A linguagem corporal do detido mudou com o tempo. A princípio mostrava-se rígido e desconfiado. Com o passar dos dias, a sua postura tornou-se mais relaxada, embora sem cair em familiaridades. O lugar em que estava detido não era um centro penitenciário comum. Havia sido instalado dentro de uma base militar, rodeado de muros duplos e patrulhas contínuas. O pessoal autorizado era limitado, e todos os acessos exigiam autorizações múltiplas, até as suas pertenças mínimas. Uma muda de roupa, uma manta, uma escova de dentes sem cabo, eram contabilizadas diariamente. Não existia espaço para erros. Qualquer conversa que estabelecia com os soldados era breve, contida, centrada em aspectos logísticos. Perguntava as horas, pedia papel ou comentava sobre o clima, mas nunca mencionava o passado. Durante as noites, a vigilância era reforçada. A luz continuava acesa e o ruído do gerador criava uma atmosfera densa.
Às vezes falava sozinho em voz baixa, repetindo frases em árabe que nem sempre eram compreendidas, outras recitava versos religiosos. Não mostrava sinais evidentes de deterioração emocional, nem expressava arrependimento. Apenas mantinha uma rotina que se repetia sem variações. Dormia pouco e comia com lentidão, e as mudanças de guarda marcavam o ritmo de seus dias. Os soldados mais veteranos notaram que, apesar do ambiente, mantinha alguns hábitos de dignidade pessoal. Penteava-se com cuidado, dobrava sua roupa com precisão e evitava mostrar fraqueza. Mesmo sob o olhar constante de seus custódios, conservava uma postura ereta e um tom firme. Não pedia explicações nem mostrava ansiedade. Parecia compreender que a etapa que vivia estava fora de seu controle. Sua vida estava limitada a um quarto, um horário, e ao olhar de jovens que não haviam vivido sua época de poder. As decisões sobre seu tratamento eram tomadas por um pequeno círculo de altos comandos. As condições de seu confinamento, os relatórios de comportamento e as medidas de segurança eram revisadas periodicamente. O objetivo não era castigar nem provocar, mas manter uma neutralidade controlada. Não lhe eram concedidas visitas, não lhe era permitido emitir declarações públicas nem enviar mensagens políticas. Era oficialmente um detido sob custódia preventiva, mas na prática era um símbolo encerrado em um silêncio milimetricamente administrado. Com o passar das semanas, os soldados foram rodando. As condições foram ajustadas levemente, mas a essência do confinamento permaneceu intacta. A figura que uma vez havia governado com mão firme, que dominou tribunas, meios de comunicação e exércitos, agora caminhava em círculos dentro de um quarto sem janelas, onde o tempo não era medido em discursos nem decisões, mas em bandejas de comida, rondas de vigilância e cadernos cheios de frases que ninguém lia. O que restava de Saddam Hussein não eram ordens, nem armas, nem seguidores. Era uma presença confinada, suspensa entre a história e o julgamento que ainda não chegava. O último dia. No dia 30 de dezembro, ainda de madrugada, o veículo blindado que transportava Saddam Hussein parou em frente a um bloco de concreto no complexo de Kadimia, onde agentes do governo iraquiano vestidos à paisana assumiram o controle da custódia e entregaram a ordem legal ao oficial encarregado, que, após revisar a documentação, permitiu a entrada no recinto. Em outra sala, aguardavam testemunhas designadas, entre elas um juiz, médicos legistas e funcionários do Ministério da Justiça, preparados para certificar cada passo do processo. Numa sala próxima, 3 homens encapuzados aguardavam em silêncio com a tarefa designada, sem mostrar o rosto nem pronunciar palavra. Saddam foi conduzido por um corredor estreito até a plataforma de madeira instalada sobre uma base de cimento, com uma escotilha retangular no centro, ao lado uma escada metálica e à esquerda o corrimão que sustentava o mecanismo. 2 guardas o seguraram pelos braços e o fizeram subir enquanto o outro preparava a corda. O condenado subiu com passo firme, sem resistência e com a vista fixa para a frente. Uma vez colocado em posição, um dos encapuzados ajustou o laço em volta de seu pescoço, outro verificou o comprimento para garantir a queda imediata, e um funcionário leu em voz alta a ata de execução com seu nome e a ordem assinada pela autoridade judicial. Após o que o médico se aproximou, tomou o pulso, revisou as constantes e deu o sinal para continuar. Os presentes ocuparam seus postos. O encarregado girou a alavanca de aço, a escotilha abriu-se e o corpo desceu de repente. A corda esticou-se de imediato e não houve movimento. O médico desceu pela escada auxiliar, observou o rosto, aplicou testes clínicos e confirmou a ausência total de sinais vitais. Com essa certificação, uma equipe desmontou a corda, colocou o corpo numa maca metálica e o cobriu com um pano branco, transportando-o pelo mesmo corredor até a sala destinada à revisão post-mortem, onde os legistas colheram amostras, registraram fotografias oficiais, redigiram a causa em termos técnicos e anotaram com precisão a hora do falecimento, encerrando a ata com as assinaturas obrigatórias de cada responsável. Lá fora, uma caravana esperava instruções. 2 veículos se aproximaram da entrada e o corpo foi carregado sem demora em um deles, enquanto um funcionário do ministério levava os documentos no banco traseiro. O comboio avançou sem interrupções, passando por vários postos de controle que verificavam identidade e rota, até chegar ao ponto previamente acordado, onde representantes tribais receberam o corpo sob estrita supervisão, assinaram o recibo oficial e aceitaram as condições impostas.
O enterro deveria ser imediato e discreto, sem cerimônia. Num espaço isolado, a cova foi cavada sob vigilância. O caixão foi depositado sem marcador visível e apenas um grupo reduzido de testemunhas presenciou o encerramento, sem discursos, sem imprensa e sem acesso externo. Em paralelo, dentro dos escritórios governamentais, foi redigido um relatório com o detalhe cronológico do procedimento, desde a entrega até a sepultura, que foi arquivado de forma confidencial no Ministério do Interior. A estrutura usada para a execução foi desmontada. As peças foram trasladadas para um depósito sem identificação, a sala foi fechada e no dia seguinte as marcas foram cobertas com cimento fresco e tinta, ficando o recinto selado e o acesso proibido por ordem oficial. Nesse mesmo dia, a mídia local divulgou a confirmação oficial em um breve comunicado, enquanto imagens vazadas de baixa qualidade circulavam sem autorização. No exterior, foram emitidas reações limitadas, com comunicados diplomáticos curtos, sem homenagens ou pronunciamentos amplos. Dentro do Iraque, em algumas cidades houve celebrações espontâneas, em outras prevaleceu o silêncio, e em zonas com simpatias residuais ao antigo regime, a segurança foi reforçada por medo de distúrbios. Os órgãos de imprensa nacionais receberam instruções para mudar a programação a partir do dia seguinte. As escolas e escritórios públicos continuaram com suas rotinas e as autoridades não ofereceram novas declarações. Nos arquivos internos, a pasta com o processo completo foi selada com data e código confidencial, sob custódia restrita e sem possibilidade de consulta externa. As gravações ficaram sob controle da Inteligência Nacional, a corda utilizada foi destruída e a alçapão selado definitivamente. O local onde ocorreu foi pintado e fechado, sem placa ou sinal que o recordasse. Com o passar das semanas, circularam versões contraditórias, mas o governo evitou responder, e quando se perguntava em fóruns internacionais, os porta-vozes repetiam a mesma fórmula. O procedimento foi realizado sob o arcabouço legal e está encerrado. A execução de Saddam Hussein marcou o fim de um ciclo de violência que moldou o Iraque durante décadas. Foi apresentada como justiça para aqueles que haviam sofrido suas ordens, mas, na realidade, não aliviou as feridas, nem apagou o rastro de dor que deixou para trás. Aquela morte, longe de ser horrível em absoluto, foi rápida e controlada. Esse desígnio de dano foi usado para aparentar força, embora em comparação com o que ele impôs a milhares de famílias e pessoas que enfrentavam o impossível, terminou sendo um fim breve. Não equilibrou a magnitude de seus crimes, nem devolveu a calma àqueles que haviam carregado o peso do terror. Mesmo com sua queda, o sofrimento continuou, sustentado por anos de guerra, fome e repressão. A imagem do ditador derrubado não foi suficiente para encerrar a história de um país dilacerado.